Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jardiel, eu tenho 27 anos, sou estudante de banco de dados pelo Senac e hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre o Pandas, que é uma biblioteca do Python feita para análise de dados. É uma ferramenta extremamente potente, usada no mundo todo, e eu vou tentar trazer de forma muito simples, passo a passo, bem mastigadinho e com exemplos visuais sempre que possível. E vamos direto para minha tela. Estou aqui na minha tela, vou mostrar para vocês rapidamente como importar primeiro um banco de dados para começar a trabalhar direto na plataforma do Kaggle. Depois eu vou mostrar para vocês como carregar, guardar em uma variável e explorar inicialmente esses dados para ter uma noção de como eles estão organizados, quais são os valores que estão faltando dentro desses dados, se os tipos de dados estão no formato correto, beleza? Primeiro eu quero mostrar para vocês, já com esse dataset já carregado, que a organização que é feita é como se fosse uma planilha mesmo do Excel, por colunas e por linhas. Essas linhas são organizadas pelo index e a indexação no Python começa a partir de zero. Então o método head ele vai me dar 5 linhas, só que está indo apenas de 0 a 4. Isso porque o zero conta como o primeiro número, beleza? E aí, além disso, é importante saber que isso aqui é um dataset, que eu estou recebendo apenas essas primeiras 5 linhas do dataset, né? É uma versão pequenininha dele, mas que o Pandas organiza os datasets em series. Series são colunas isoladas. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça é que uma series é uma coluna com o seu índice e com os seus valores, e que um dataset na realidade é como se fossem várias series coladas uma do ladinho da outra, ou seja, várias colunas agrupadinhas. Daí beleza, você está aqui no Kaggle, você já criou a sua conta, você já seguiu o meu perfil, você já curtiu os meus bancos de dados que eu postei, tudo isso que você vai precisar fazer. Depois você vai vir aqui no canto esquerdo em Datasets, vai procurar um dataset que te interesse. Ao abrir ele, você vai ter essa primeira célula aqui apenas com alguns outros textos. Você vai executar ela, clicando aqui em Run, vai carregar aqui nessa parte de Draft Session uma bolinha amarela, e quando tiver tudo certo ela vai ficar verde. Daí nesse ponto, o dataset que você selecionou lá na categoria de datasets já vai estar disponível para você usar. E aí você vai pegar esse caminho daqui, que é onde ele está armazenado, e vai usar o comando pd.readcsv. pd porque foi o apelido que eu dei para o Pandas. Então é pandas.readcsv, parênteses, aspas duplas, e vai colar esse caminho daqui. Além disso, o que eu fiz aqui no comecinho foi atribuir a leitura desse arquivo a uma variável chamada df. Maravilha, então você já sabe que o Pandas organiza os datasets por series, e uma series é uma coluna, e o dataset nada mais é do que essas colunas agrupadinhas uma do lado da outra. Além disso, você já sabe que a indexação começa a partir do zero, e você também já sabe como carregar, usando o site do Kaggle, o primeiro dataset para você poder trabalhar. A gente vai começar agora a explorar alguns possíveis métodos para investigar os dados que você acaba de carregar. O primeiro, como eu tinha mostrado para vocês, é o head, tá? Eu estou usando df aqui porque foi a variável que eu atribuí à leitura desse arquivo. E se eu quiser alterar a quantidade de linhas que eu recebo do head, eu posso colocar um número aqui dentro do parênteses. Se eu quiser, por exemplo, só ler as primeiras 2 linhas desse arquivo, eu coloco 2 aqui e já vai mostrar para mim essas 2 linhas. Da mesma forma, se eu quiser, ao invés de 5, que é o padrão, ler 10 linhas, agora eu tenho as primeiras 10 linhas indo de 0 a 9, porque a indexação começa no 0, tá bom? Outra forma de visualizar o seu dataset é usando o tail. Tail é a cauda e head é a cabeça. É fácil de lembrar. Aí é só colocar df.tail, dar Enter, e eu tenho aqui as últimas 5 linhas do meu dataframe. Esse errinho daqui acontece quando o Pandas tenta visualizar um dado que está inconsistente, está estranho, e ele está só me avisando que não é um problema no meu código, tá bom? Continuando, a gente vai ter também o describe, que são as estatísticas gerais dos nossos dados. Aqui a gente tem, por exemplo, um contador, a média, o desvio padrão, mínimo, máximo, enfim. Isso aqui é muito útil para ter uma visão geral também dos valores dentro do meu dataset. Vocês podem perceber que ele não mostrou as colunas de nome, ou seja, com strings, porque ele só está avaliando aqui os valores numéricos, que são os valores que você consegue ter alguma estatística ali dentro. Agora, se você quiser as estatísticas
Para os objetos também, ou seja, para os valores do seu data frame que tem valores que não sejam numéricos, como por exemplo aqui country ou country code, você pode colocar include, que é para incluir, entre aspas, objeto. Eu tinha errado a digitação. E agora sim, ele vai contar quantos objetos eu tenho ali em country, quantos eu tenho em country code, quantos valores são únicos, ou seja, quais valores não estão se repetindo, porque eu posso ter, por exemplo, um dataset tipo banana, 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 laranja, 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 enfim, ele conta quais desses valores são os únicos, qual o nome mais se repete e qual a frequência com que esse nome se repete. Agora eu tenho o dfinfo, que é um dos métodos mais úteis para avaliar qual é a visão geral ali do nosso dataset. Eu tenho aqui, por exemplo, que esse dataset tem 17.290 entradas. E aí, olhando aqui por colunas, eu vou avaliar dentro de non-null, ou seja, valores que são válidos ou não nulos, qual é a coluna que eu vou encontrar problemas com valores ausentes. Ou seja, se eu tenho 17.290 linhas e a coluna Country Code está me retornando apenas 17.225, ou seja, menos do que o valor inicial, quer dizer que o restante desses valores são nulos. E aí eu vou precisar avaliar quais são esses valores e por que eles estão ausentes. Outro exemplo é essa última coluna daqui, que eu tenho apenas 7.981 valores de 17.200. Então, está faltando bastante coisa aqui dentro. No futuro eu vou fazer outro vídeo sobre como tratar esses dados ausentes, mas por enquanto vamos seguindo. Aqui em TheType a gente tem os tipos de dados. Para quem não sabe, os tipos de dados é apenas como a linguagem classifica que informação, quais valores você está colocando ali dentro. Se é um objeto, é um valor não numérico, pode ser um string ou outra coisa. E se for int ou float, são valores numéricos, sendo que int é um valor integral, né, um valor inteiro, e float é um valor com casas decimais. Isso também é importante a gente avaliar, porque, por exemplo, dentro de ano eu tenho um int, beleza, é um valor inteiro, mas se eu tivesse dentro de ano objeto, eu teria que dar uma olhadinha lá o porquê que o meu arquivo está lendo aquela coluna como objeto. Normalmente eu tenho que converter o tipo de dado para quando eu for fazer alguma operação matemática não me dar nenhum problema. Aqui em Country Code, por exemplo, está como objeto. Para mim pareceu estranho, porque Country Code para mim remete um número. Só que olhando lá a nossa tabela, eu estou vendo que existe de string, né? São letras. Então não tem problema nenhum, o formato está correto. Continuando, eu vou mostrar para vocês como filtrar a visualização dos dados para que vocês consigam retirar algumas informações ali de forma mais fácil. Esse dataset aqui é pequeno, tem apenas 4 colunas, mas existem datasets com dezenas de colunas. Então, para fazer esse filtro, você apenas vai colocar o nome do dataset e vai colocar entre colchetes o nome da coluna que você quer filtrar. Eu coloquei aqui df, colchete e entre aspas country, que é o nome de uma das colunas. Então eu estou falando dentro da variável df que está lendo o meu arquivo, você vai até country e vai me retornar country. Country é uma coluna, então eu vou ter aqui essa coluna disponível para mim. E olha só que interessante, eu estou retornando aqui uma coluna do meu dataset. Como é uma coluna apenas, ela é uma series. E para comprovar isso, eu vou colocar type entre parênteses series, que foi o nome da variável que eu atribuí para retornar esse valor daqui do meu filtro. E eu posso ver que o tipo de dado que esse filtro daqui é uma series do pandas. Mas, por exemplo, se eu colocar type entre parênteses def, eu vou ver que, na verdade, o meu dataframe tem o tipo dataframe. Ou seja, esses pequenos pedaços de series formam o meu dataframe. Enfim, continuando, para filtrar mais de uma coluna ao mesmo tempo, eu vou adicionar mais um colchete e dentro dele eu vou colocar o nome da outra coluna que eu quero que ele me retorne. Agora sim, eu tenho o country e o ano e também aqui o index por padrão, que é a forma como ele está organizando as linhas. Muito legal e muito fácil de fazer, né? Eu deixei por último como criar series e como criar datasets, porque você vai usar pouco no seu dia a dia. Normalmente outra pessoa vai ter coletado todos esses dados, eles vão estar armazenados em algum formato CSV, Excel, enfim, e aí você vai ter que importar, assim como eu mostrei lá no começo,
Mas se por acaso você precisar criar um banco de dados do zero, eu vou mostrar para vocês como fazer isso e também é bem simples usando o Pandas. Para criar uma coluna ou uma series, você vai usar o comando pd.series, parênteses, e aí dentro de colchetes você vai colocar a lista do que você vai ter nessa coluna. Eu vou dar Enter para vocês visualizarem. A indexação é feita automaticamente, começando a partir do zero e contando quantos itens eu tenho dentro dessa lista. Se eu adicionar um novo item aqui, agora eu tenho 4 itens no total. Se eu adicionar mais um, 5 itens no total. Se eu quiser mudar manualmente esse index, eu posso usando o comando index igual e colocando o número de itens que eu tenho nessa lista. Se eu colocar um número de index diferente, vai dar erro porque eu vou estar tentando casar uma quantidade de index com a quantidade de valores que são desproporcionais. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu apagar um pouco, 3 itens, eu preciso colocar o 1, 2 e o 3, por exemplo, que vai dar certo. Se eu colocar somente 1 e 2, eu vou ter um erro. A indexação começa a partir do zero, mas se eu quisesse mudar, por exemplo, para 1, 2, 3, eu faria esse comando daqui, index igual a 1, 2, 3. Funciona para string também, então se eu quiser colocar item 1, item 2 e item 3, também vai funcionar, contanto que tenha a mesma quantidade aqui nos itens, né, nos valores dessa series e na quantidade de index, beleza? E aí, para provar para vocês que isso aqui é uma series, tá aqui, é uma series do Pandas, tá? O que eu fiz aqui de diferente foi só criar uma variável com o nome para atribuir esse valor daqui e chamei o método type para descrever o que é isso, beleza? E agora, para criar um data frame, que são várias colunas juntas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o pd.dataframe, entre parênteses, só que agora a gente vai usar as chaves para adicionar primeiro o nome da coluna e depois os valores. Para quem não sabe, as listas dentro do Python são feitas usando colchetes e os dicionários, que são listas de chaves e valores, ou seja, cada chave tem um valor correspondente, é feito com essas chavezinhas daqui. Então, se para criar uma coluna eu preciso criar uma lista, que é essa lista de frutas que eu criei daqui dentro dos colchetes, para criar um data frame eu preciso criar um dicionário, atribuindo chave e valor. Nesse caso daqui, banana é o nome da coluna, 2 pontos, e esses daqui são os valores dessa coluna, vírgula, maçã é o nome da segunda coluna, 2 pontos, esses aqui são os valores de maçã. Parece que tem mais de 3 números, mas não tem. São números com casas decimais. Vírgula, nome da coluna, 2 pontos, valores. Vou dar Enter para vocês visualizarem. Prontinho. A indexação é feita automaticamente. Eu tenho 3 itens, então vai do 0 ao 2. Tem o nome da coluna, os valores que eu coloquei, o nome da coluna, os valores que eu coloquei, e assim por diante. Da mesma forma, se eu quiser mudar um index, coloco vírgula index, e aí coloco a quantidade de itens que eu tenho ali. Então, por exemplo, eu quero que seja 25, 26 e 27. Dou Enter, prontinho. Mais uma vez, provando para vocês que isso é um data frame, tá aqui o nome do formato usando o método type. Então eu tenho series e, juntando as series, eu tenho data frames. Agora, como eu posso salvar, como eu posso exportar esses dados que eu acabei de criar ou as modificações que eu fiz no banco de dados que eu já estava trabalhando, que outra pessoa tinha coletado, enfim. Para isso eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem legal, que é o seguinte, eu criei um dicionário do Python mesmo e chamei ele de dados, então dados igual dicionário. A chave vai ser o nome da coluna, como eu tinha falado, e o valor vão ser os valores. Então eu tenho aqui nome como chave, 2 pontos, esses 3 valores. Idade como chave, 2 pontos, esses 3 valores. Então, vocês podem perceber que Jard, por exemplo, sou eu, vai ter idade 25, vai morar em São Paulo. Matheus vai ter idade 30, que é o segundo item, ou seja, na indexação vai ser o segundo item, e ele vai morar no Rio de Janeiro, enfim, por aí vai. Eu vou dar Enter para vocês verem o dicionário. Esse aqui é o dicionário. E agora, para converter esse dicionário para data frame, ao invés de colocar entre parênteses todos esses dados aqui, que é como se eu estivesse criando o dicionário do zero, eu vou colocar o nome da variável que está guardando esse dicionário e vai funcionar da mesma forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Prontinho, criei um data frame com esses dados daqui que eu já tinha feito. Para visualizar, é só dar Enter aqui. E como eu disse para vocês, a chave vai ser o nome da coluna e os dados vão ser os valores das linhas. A indexação é automática.
Então olha que interessante, você pode criar um data frame dentro do comando pd.dataframe, ou você pode criar um dicionário do zero e depois atribuir esse dicionário ao pd.dataframe, funciona da mesma forma. E agora, para salvar, eu vou usar o comando toCSV. Para isso, eu só vou colocar o nome do data frame que eu tinha gravado aqui, toCSV. Entre parênteses, eu vou colocar o nome do arquivo .csv, vírgula, index false. Se eu remover essa opção daqui, o arquivo vai ser salvo com a indexação padrão. O problema é que quando eu voltar a importar esse arquivo novamente, eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, eu vou acabar ficando com 2 indexes, tá? Então primeiro eu vou salvar dessa forma daqui, vou dar Enter, beleza, já está salvo, e eu vou ler esse arquivo, read.csv, que nem eu tinha mostrado para vocês lá no começo, e o nome do arquivo que eu acabei de salvar. Tá ele aqui perfeitinho, tá? Tô lendo ele com esse comando. Agora, se eu voltar a salvar sem o index false e carregar ele aqui novamente, eu vou ter esse problema de duplicata de index, tá? Porque o primeiro index vai ser confundido como uma coluna, beleza? Então eu sempre recomendo que vocês coloquem index false e aí na hora de ler vocês não vão ter nenhum problema. É claro que depois dá para você apagar essa coluna como um todo, mas para não ter esse problema é melhor se acostumar a salvar as coisas com o index false. Enfim, gente, eu sei que é bastante informação, a gente aprendeu a importar um arquivo, a visualizar os dados dentro dele, a filtrar as colunas e depois a criar o nosso próprio data frame. No começo você pode se sentir sobrecarregado com esse tanto de informação, mas eu tenho certeza que se você praticar o que eu passei aqui, vai ficar muito mais fácil de absorver. Então não esquece de praticar usando o site do Kaggle. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Tchau, tchau!